Olá, pessoal, tudo bem? Faz um tempinho que eu não apareço aqui e eu não sabia se eu ia voltar a aparecer aqui, mas estou aqui, então quer dizer que já é uma coisa boa. Foram aí uns 2 meses sem postar nada, sem fazer nada do que eu tinha dito que ia fazer. Teve muita coisa aí no meio do caminho e eu vim aqui contar para vocês. Uma das coisas é que eu passei por um momento, assim, bem difícil de saúde mesmo. Eu não cheguei a comentar isso aqui ainda, mas eu tenho endometriose e eu convivo com ela, né, tendo um diagnóstico desde 2017, então vão aí 9 anos. Já passei por 2 cirurgias, então é algo que faz parte do meu dia a dia. E fazia bastante tempo que eu não estava em tratamento hormonal, porque eu sempre tive muitos efeitos colaterais com tratamentos hormonais, e geralmente efeitos colaterais relacionados à saúde mental mesmo. Para mim, desequilibra muito a questão realmente mental, assim. Eu fico muito depressiva quando eu estou usando métodos, né, hormonais. Mas por que que isso aconteceu, né? Eu não estava usando nenhuma medicação para controle da endometriose, por uma escolha minha, junto com a minha ginecologista, a gente decidiu. Eu já tinha usado outros antes, mas nos últimos tempos eu percebi que eu estava sentindo mais dor e os ciclos estavam ficando mais difíceis de manejar. E como eu estava num momento justamente de transição, estou ainda, né, de transição de carreira, estudando para o vestibular, né, montando um negócio, eu não queria ter que ter esses momentos todos os meses de ficar 2 semanas mal, porque para mim, né, no meu caso, eu sinto muita dor nas costas, a minha endometriose é profunda, eu tenho vários focos na pelve, focos em regiões que causam muita dor nas costas, dor na região lombar mesmo. E eu não queria mais ter que passar por isso. E não só, né? Também tenho aderência na bexiga, então urinar, por exemplo, dói. Então, eu não queria ter que passar por isso. Eu já estava em situações muito complicadas em outras esferas da vida, eu não queria ter que ter essa preocupação e esse desconforto todos os meses. E aí eu cheguei à conclusão, junto com a minha médica, que a gente iria tentar um implante, né? O Implanon. Eu já tinha usado o DIU antes, o DIU não tinha dado muito certo, porque eu tinha muitos escapes, durante 6 meses eu tive escapes todos os dias, e aí eu acabei tirando, e ela falou, bom, ou a gente pode tentar de novo o DIU e ver se dessa vez vai ser diferente, tentando com outros recursos junto, ou a gente tenta o Implanon. E aí eu falei, tá bom, vamos tentar então o Implanon, que é algo que eu nunca usei, de repente esse funciona. E eu coloquei o Implanon em maio. Assim, 1 mês depois, eu tava no auge, assim, de estar péssima emocionalmente. Então, mais uma vez se mostrou bem difícil essa questão do efeito colateral dos hormônios, né? E eu estava tão mal, assim, que eu já tinha feito todas as fotos dos cadernos, eu já tinha feito site, eu já tinha feito tudo. E passou 2 semanas depois que eu tava com o Implanon, eu comecei a ficar mal, comecei a ficar, assim, sem ter energia, sem ter vontade de fazer nada. Até que chegou um ponto que eu não conseguia nem pensar em fazer alguma outra coisa, assim, a loja, o vestibular, assim, eu cheguei num ponto que eu não sei nem explicar. Eu não conseguia fazer nada. O máximo que eu conseguia fazer era cuidar da cachorrinha, fazer as coisas básicas do dia a dia, e era o meu máximo. Então, foi muito difícil, foi bastante difícil. E nisso você se sente muito culpado, porque, poxa, eu fiz uma baita de uma movimentação na minha vida, coloquei esse implante para
né, esse recurso aí de tentar parar a minha menstruação para poder conseguir fazer todas essas coisas darem certo, e de repente foi tudo ao contrário. Ficou muito ruim. Mas ao mesmo tempo eu tinha consciência de que isso era uma fase de adaptação do meu organismo, né? Em outros momentos, talvez eu não tivesse dado o tempo necessário para o meu organismo se adaptar, e já desistir. Nesse caso, eu falei, não, vai passar, tem que passar. Não tem como ficar desse jeito todo o tempo, né? E a gente sabe que o organismo leva vários meses para conseguir se regular, né? Depois que você suprime os próprios hormônios para entrar um hormônio externo, né? Então, o que eu fui fazendo fui vivendo um dia de cada vez, fui fazendo o que eu conseguia e mudando a minha rotina, porque eu tava, assim, tão mal que eu não tinha vontade de fazer nada, assim, nada mesmo. Aí eu comecei a colocar coisas que eu gosto de fazer para ver se eu voltava à vida. Então, voltei a ler, e ler coisas, assim, simplesmente por prazer, sem pensar que eu tinha que ser produtiva. Não estava lendo livro de vestibular nem nada, estava lendo livros que eu queria ler. Li vários livros nesse meio tempo, voltei a me preocupar um pouco mais com a minha alimentação, assim, de parar de comer marmita, que era um negócio que estava me incomodando muito, que faz, sei lá, uma década que eu como comida requentada, porque era o que fazia parte da minha vida, o que cabia. Mas agora que eu tô trabalhando, neste momento não trabalhando ainda, né, mas estou em casa e tendo a oportunidade de fazer a minha comida, né, dia sim, dia não, eu estou aproveitando isso para melhorar a minha alimentação, melhorar a minha relação com a comida, né. Voltei a fazer atividade física, então eu aproveitei esse momento que emocionalmente eu não estava bem para tentar colocar outras coisas que seriam importantes para me recuperar, inclusive, né. E foi muito bom, tá dando certo. Neste momento que eu falo com vocês, já tô no segundo. Eu coloquei ele em maio, junho, julho, eu já tô 2 meses e meio, mais ou menos, com o Implanon. Já me sinto melhor, tanto que estou aqui conseguindo falar com vocês, já me sinto bem melhor. Ainda percebo que existem momentos ali de irritabilidade, do nada eu ficar meio triste, assim, mas eu acho que realmente eu já estou avançando nessa fase de adaptação. E aí, o que eu posso dizer para vocês agora, né? Teve uma outra coisa que aconteceu ao mesmo tempo. A Kiki, que está aqui embaixo agora, minha cachorrinha, ela estava tendo vários eventos de intestino solto, de ficar ruinzinha, e a gente não estava entendendo o que estava acontecendo. Só que aí, além disso, ela entrou no cio, né? Ela tá com 9 meses agora. Como ela é uma cachorrinha de porte médio, a gente não podia castrar ela antes do primeiro ciclo dela, né? E aí ela entrou no cio junto ao mesmo tempo que eu fiquei muito mal. Então, foi um mês bem desafiador, durou exatamente um mês esse processo dela. E nesse meio tempo, a gente descobriu que ela tem doença inflamatória intestinal, que era o que estava causando aqueles desarranjos intestinais dela. Ela estava tendo muita diarreia, estava tendo vômitos, enfim. E aí a gente introduziu, né, ela passou com uma nutricionista veterinária, e aí a gente introduziu a alimentação natural para ela, porque é o que melhoraria, e ainda bem, passou a fase do cio e ela já está melhor do intestino, e eu nunca vi ela tão feliz comendo, porque ela odiava a ração. Toda vez que a gente tinha que dar ração para ela, a gente tinha que convencer ela a comer, ela não tinha prazer em comer. E agora, com a comidinha natural, ela tá muito feliz, ela dá pulinhos quando eu vou colocar comida para ela, é muito bonitinho, é muito bom ver ela sendo feliz com a comida, né? Que é só você imaginar, ela devia sentir muitas dores quando ela comia a ração, né? Porque era muito difícil de digerir.
E agora ela não associa a comida a algo, a um sofrimento, né, como devia estar acontecendo antes. Apesar dos cães não demonstrarem tanto que eles têm dor, a comida, né, a ração, provavelmente tinha um gatilho para ela. Ela sabia que ela ia comer e ia passar mal, né? Então, por isso ela era tão resistente a comer. E agora tá tudo bem também, ela já está melhorando. A gente tem retorno com a médica daqui a 2 semanas para, né, dar as atualizações e vai começar a testar as proteínas que ela pode comer. Enfim, a gente tá nessa fase, mas pelo menos agora nós sabemos o que ela tem. Então, vocês veem, né? Aconteceu tanta coisa ao mesmo tempo que na fase que eu estava me sentindo mais culpada, eu cheguei à conclusão que, gente, como que eu ia conseguir fazer tudo isso ao mesmo tempo, com tantas preocupações acontecendo ao mesmo tempo, e eu ainda mal pra caramba, né? Mas é isso. Estamos, né, caminhando. Agora, sobre os estudos, né? Eu vou ser muito honesta com vocês, que eu pensei em desistir mesmo, assim. Não sei se vocês observaram, o canal ficou com os vídeos ocultos por algum tempo. E eu fiz isso porque teve um momento que eu tava recebendo comentários ainda em alguns vídeos, e eu tava tão mal emocionalmente que eu não tava me enxergando naqueles vídeos que eu gravei. Eu olhava para as pessoas comentando nos vídeos, né, dizendo que se sentiram motivadas, me parabenizando pelo que eu tava fazendo, e aí eu olhava para mim e falava, mas eu não tô fazendo. Não sou eu ali, porque tudo aquilo que eu disse que eu ia fazer, tudo aquilo que eu planejei fazer não tá acontecendo. Então eu sentia que eu estava mentindo para as pessoas. É como se eu tivesse feito, prometido um monte de coisa e simplesmente desaparecido sem cumprir. E aí eu falei, não tá fazendo sentido, eu não posso deixar esse conteúdo rodar por aí, porque essa pessoa que tá aí nos vídeos não existe nesse momento, né? Eu não sei nem se ela vai voltar a existir, porque eu cheguei realmente a desistir, achar que, cara, como que eu vou estudar para o vestibular mais concorrido do país e se eu não tô conseguindo nem existir direito? E, né, o tempo foi passando, e aí eu fui, né, vendo que, ok, provavelmente vai ficar pro ano que vem, né, porque a gente já tá em julho, o que que eu vou conseguir fazer em 4 meses, né? Mas é isso, eu acho que 4 meses é tempo para estudar um pouco, fazer o que dá para fazer, ver o que acontece, ver como que eu vou me sair, e aí pro próximo ano planejar melhor, talvez, sem me cobrar, né, porque eu acho que agora o ponto é, não tem como eu exigir nada de mim agora, além do que eu já consegui fazer, né. E daqui até novembro, né, 1º de novembro, que é o dia da prova, acho que é 1º de novembro a FUVEST, né, o que eu pretendo fazer é estudar as matérias que eu tenho mais dificuldade, então eu vou focar no estudo das exatas, como eu já sei que eu tenho uma certa vantagem nas matérias de humanas pelo meu histórico e pela meus estudos anteriores, eu vou focar então nas matérias que eu tenho dificuldade e ver o que acontece. Então pretendo voltar a postar aqui no canal com um pouco mais de frequência, naquilo, né, naquele ritmo que eu consegui, né, sobre a loja. Eu não me sinto pronta agora para lançar ela. Querendo ou não, o trabalho manual, eu gosto, é muito bom fazer os cadernos e tudo mais, só que eu ainda não tô bem o bastante para me comprometer com um ritmo de demanda, né, e aí eu tô contando muito com o apoio do meu esposo, porque ele tá dando conta de tudo sozinho, né, financeiramente falando, é ele quem está trabalhando nesse momento, e a gente chegou nesse acordo, assim, que eu vou esperar um pouco para voltar a trabalhar, e tem outras coisas que eu tenho em mente, né, a gente tá testando umas coisas aqui
Eu nunca comentei isso, mas o meu esposo, ele é programador, ele trabalha com tecnologia, então eu tive umas ideias e ele foi fazendo, então eu tô testando algumas coisas aqui, que se eu ver que estão dando certo, eu vou mostrar para vocês e vou até compartilhar também, que é para ajudar nos estudos. E, bom, neste momento é isso. Estou aqui desenterrando esse canal, pretendo, se tudo der certo, voltar e ter uma frequência. E espero que por aí esteja tudo bem com vocês, que vocês estejam conseguindo se dedicar, que esse segundo semestre seja muito produtivo, sem se cobrar tanto, fazendo o que é possível, mas entendendo que somos humanos, que passamos por dificuldades, que por mais que a gente tenha objetivos altos, a vida é muito, tem muitas camadas, né? E que tem algumas dessas camadas que a gente não pode negligenciar, né? Então a nossa saúde física, saúde mental, tudo isso vem em primeiro lugar, que é o que é mais estruturante para nossa vida, e aí a gente vai encaixando as outras coisas conforme a gente consegue, né? Tentando não se culpar, porque não é fácil mesmo, né? É isso. Até mais, gente.